Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Após parceria com Felipe Neto, ações de Dona do Bis despencam. Rodrigo Constantino comenta. Veja o vídeo. Então vamos falar dele. O cancelador profissional, aquele que mais apoia os fascistinhas do Sleeping Giants no Brasil, que tenta perseguir todo mundo, que diz que não vai ter anistia, postando uma foto minha e da Zoe Martinez quando fomos demitidos por pressão do STF da Jovem Pan, dizendo que não tem anistia coisa alguma, que todo mundo tem que ser destruído. Ele acusou o golpe, porque uma empresa completamente sem noção, a Lacta, resolveu fechar uma campanha usando como garoto propaganda um moleque que até hoje tudo que ele fez na vida foi falar bobagem. Foi ensinar crianças a enganar os pais, a jogar jogo idiota, a ouvir coisa que não deve, imitando foca, pintando o cabelo e depois virando um garoto propaganda do petismo, do Lula. Esse sujeito foi convidado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Barroso, para discutir política. Então daí você vê o nível do Supremo, do Barroso, do presidente do STF. Mas acho que a Lacta não imaginava que as redes sociais hoje têm ainda liberdade e que por isso foram dominadas pela direita, pelos conservadores, como até a Folha de São Paulo admite, porque a maioria não quer saber de petismo, em que pese as urnas eletrônicas discordarem. Imagina se vocês fossem cobrar de todo mundo que divulga empresa de doce ou qualquer produto baseado em açúcar, tipo, sei lá, refrigerante, que excesso de chocolate e açúcar está ligado à morte por doenças de coração, compulsão por doces é tão forte quanto o vício em drogas, comer açúcar e chocolate pode levar à morte. Ele mesmo divulgou isso. O departamento de marketing da Lacta não deu nenhuma checada em quem era o garoto propaganda que eles estavam contratando? Aí acharam legal estampar essa imagem? Bom, é óbvio que a coisa repercutiu muito mal, é óbvio que teve reação, né? É óbvio que iam resgatar esse passado dele, tá aí, né? Mais um. Ovo artesanal é outro sabor, é gostoso, saboroso, não tem aquele gostinho industrializado de morango que não é morango, que combina perfeito com chocolate feito em larga escala com um pedaço de inseto aprovado pela Anvisa. Será que o bis leva inseto? Ele tem uma coisa meio crocante, será que aquilo é gafanhoto? Barata? Eu não sei, eu sei que a gente começou a pensar nessas coisas depois que a Lacta resolveu botar uma figura deplorável dessas como garoto propaganda. E a repercussão foi essa, né? Felipe Neto piorou a sua vida defendendo o governo mais corrupto da história, sempre fez isso porque se sentia um semideus, milionário, famoso, tudo isso imitando foca e falando besteira para criança. Aí vai lá e dá o tiro de misericórdia virando garoto propaganda de uma marca famosa de chocolate que acabou virando alvo do maior boicote recente da história, porque o Sleeping Giants é fascistoide, fica tentando cancelar todo mundo que discorda, mas não tem adesão popular. Já quando as pessoas, de forma orgânica e voluntária, veem um grau de hipocrisia e cinismo desses, elas reagem dizendo, ok, se a Lacta quer o Felipe Neto como garoto propaganda, eu não quero mais a Lacta e o bis dentro da minha casa. O moleque, desprovido de caráter, sentiu e pediu trégua. E eu queria muito fazer uma pergunta, mano. O que aconteceu? O que aconteceu? Sabe? Foi como se enfiasse uma tomada no meu Gloob e eu tomasse um... Uou! Esse vídeo não é patrocinado, isso aqui não tá no pacote que eu fechei. É pra você que é bolsonarista, ou que votou no Bolsonaro, ou que é anti-Lula, ou que é em cima do muro, ou qualquer coisa. Já se passaram 10 meses. Você não vai me ver falar de política, cara. Relaxa. Bora
tentar conviver de uma maneira um pouco mais harmoniosa e diminuir um pouco esse ódio, essa fúria que só causa ainda mais ódio e mais fúria. Eu queria muito deixar esse pedido de coração aberto pra vocês, do fundo do coração mesmo. E tá tudo em ordem do lado de cá. É isso que eu queria muito ressaltar, tá tudo bem, tá tudo ótimo, inclusive. Eu tô bem, eu tô renovado, tô com energia lá em cima, tô animado, tô feliz e eu espero que nós tenhamos uma relação ainda de muitos anos. São 13 anos criando conteúdo aqui e eu quero mais 13. Bora? Vai ser uma relação de muitos anos, a gente sempre esfregando na sua cara o seu nível de hipocrisia, cinismo, canalice, resgatando os seus próprios vídeos do passado. Como, por exemplo, dizendo que não vai ter anistia, que tem que perseguir todo mundo, cancelar todo mundo só pelo crime de ser bolsonarista. Enquanto que você, que tinha bons vídeos lá atrás, antes de virar um babaca imitador de focas, enganando trouxa infantil, você tinha bons vídeos quando você falava mal do PT e do Lula. Então você não passa de um moleque canalha, e moleque canalha a gente trata assim. Não tem trégua. Bem-vindo ao mundinho que você ajudou a criar, onde só destila ódio por tudo e todos, e depois, só quando interessa, vem fazer um pedido hipócrita desses de bandeira branca, porque quer ganhar e faturar mais alguns milhões. Not gonna happen. Nós estamos aqui para separar sempre o joio do trigo, e figuras como você, Felipe Neto, fazem parte do trigo, não, do joio mais podre que existe. Agora é oficial. Decreto de Lula coloca Brasil como parceiro de terroristas. Veja o vídeo. É sério, pessoal, a situação no Brasil, aos olhos do mundo, diante dos últimos eventos que aconteceram nesses dias a respeito do ataque terrorista sanguinário diabólico do grupo Hamas contra Israel, e não só contra Israel, contra os turistas que estavam em Israel, contra o mundo inteiro. Você vendo apoiadores desse grupo terrorista em várias cidades do mundo, indo contra a polícia, atacando pessoas nas ruas, esfaqueando um funcionário da embaixada de Israel na China, matando um professor na Europa, simplesmente porque eram judeus. O que está acontecendo no mundo hoje é terrível e parece que é o início de uma terceira guerra mundial. Então a forma como o Brasil se portar agora será determinante no que diz respeito à autoridade, a como o Brasil será visto no cenário mundial. E o que eu vou mostrar para vocês agora é terrível, já como se não tivesse como piorar o fato do governo brasileiro não falar que o grupo Hamas é um terrorista. O mundo inteiro está falando, menos o governo do Brasil e alguns ditadores como Maduro, mas é o que a gente espera de ditaduras mesmo, né? Defendendo Hamas, membros do governo defendendo Hamas, aí você tem assessores desse governo zombando com a mulher que foi estuprada. A situação tá terrível. Aí a gente descobre mais essa que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Presidência da Casa Civil, né? Esse aqui é um decreto número 11.695 de 11 de setembro. Eu quero que você preste atenção nessa data. No dia 11 de setembro, que é o 9/11, né? 11/9, o dia do ataque terrorista contra os Estados Unidos, do Al-Qaeda, dos aviões que foram no World Trade Center, que mataram ali mais de 2.000 pessoas, o pior ataque terrorista que os Estados Unidos já sofreu por parte dos muçulmanos, por parte de grupos terroristas. No dia 11 de setembro, olha o que o governo promulgou, olha o que ele publicou. Promulga acordo de cooperação técnica entre o governo da República Federativa do Brasil e a Organização para a Libertação da Palestina, em nome da Autoridade Nacional Palestina, firmado em Ramlah, no dia 17 de março de 2010. Quero que você preste atenção. No dia... Cara, isso aqui é terrível demais. No aniversário do pior ataque terrorista da história cometido contra os Estados Unidos, o governo brasileiro, o governo do Lula, agora nesse ano de 2023, publica um decreto firmando uma parceria entre Brasil e governo da Palestina. Só que o problema, quem manda na Palestina é o Hamas. Quem manda na faixa de Gaza é o Hamas. Então quais são os objetivos? Organização da Libertação da Palestina, em nome da Autoridade Nacional Palestina, doravante denominados partes, reconhecendo o desejo de fortalecer os laços de amizade existentes entre os seus povos, considerando o interesse mútuo em fomentar desenvolvimento socioeconômico,
convencidos da urgente necessidade de dar ênfase ao desenvolvimento sustentável e reconhecendo as vantagens recíprocas da cooperação técnica em áreas de interesse comum, desejosos de desenvolver a cooperação que estimule o progresso técnico, acordam o seguinte. Aqui vem os acordos que eles fizeram entre eles, né? Cara do céu, olha só, isenção de restrição para reexportação dos referidos bens, cada parte... Nós somos parceiros da Palestina. Ah, olha quem fez, Celso Amorim. Celso Amorim, o mesmo que estava justificando os ataques de Hamas contra Israel. Nós somos oficialmente, aos olhos do mundo, parceiros de terroristas, de acordo com esse decreto que foi promulgado, presta atenção, no dia do aniversário do ataque, do pior ataque terrorista contra os Estados Unidos. Cara, isso é vergonhoso demais. Isso é muito vergonhoso. Lembrando que Celso Amorim, que é o ministro das Relações Exteriores, é o mesmo que estava esses dias para trás elogiando o Hamas e dizendo que Israel é que é o culpado. E o Israel que causou isso. Cara, eu pensava que não tinha como piorar. Mas agora nós temos documento oficial que prova que o Brasil está do lado do terrorismo. O Brasil está do lado daqueles que cortam a cabeça de crianças. Então que fica esse recado para todos aí os parlamentares que insistem em votar com esse governo, que vocês se lembrem com quem os senhores estão votando. Fique bem claro e que o Brasil jamais esqueça quem são essas pessoas que estão do lado desse governo terrorista, porque se você apoia, financia e faz parcerias com esse grupo, você é um terrorista também. Já outra notícia na tela. Gilmar fala demais em Paris. Se tivermos eleição de Lula, isso se deveu à decisão do STF. É isso mesmo. O que determina a eleição de um candidato para a democracia é o voto popular. Porém, para o ministro Gilmar Mendes, a eleição de Lula se deve à decisão do Supremo Tribunal Federal. Se a política voltou a ter autonomia, isso se deve ao Supremo Tribunal Federal. Se hoje temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, afirmou durante evento com empresários em Paris. Veja o comentário de Rodrigo Constantino. E mais um que confessou o óbvio, já teve o próprio Barroso, já teve o Alexandre de Moraes, agora vem o Gilmar Mendes. Se tivemos eleição do Lula, isso se deveu à decisão do STF. Em Paris, o magistrado, o político tucano, afirmou que a política deixou de ser criminalizada graças às decisões da corte. Fala mais. Dá linha, aplauda esse tipo de coisa. Falem mais. A gente gosta quando vocês se sentem confortáveis a ponto de confessar seus crimes. Talvez mandando um recado pro PT, não sei, mas é verdade. É graças a vocês do Supremo que o Lula é presidente. E que a política lulista, leia-se, corrupção, mensalão, petrolão, quem disse foi o próprio Barroso. É graças a vocês que isso deixou de ser criminalizado. É graças a vocês que o crime político deixou de ser crime político e virou apenas política. E graças a vocês, a política passou a ser criminalizada e a direita está sendo perseguida como se criminosa fosse. Obrigado, Gilmar Mendes, por confessar o crime. Já outra notícia na tela. Luciana Genro perde emprego e pode perder o mandato por apologia ao terrorismo. É isso mesmo. A deputada estadual Luciana Genro foi denunciada ao Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul pelas falas abjetas contra o Estado de Israel e poderá ter o seu mandato cassado. Essa semana, pelas mesmas falas, ela foi demitida da TV Pampa, onde era comentarista política. Decisão acertada da emissora. Outra notícia na tela. Lira toma posse como presidente do Parlamento do G20. É isso mesmo. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tomou posse neste sábado como presidente do grupo de chefes do Parlamento do G20 na 9ª cúpula do P20 em Nova Delhi, na Índia. Na cerimônia, o congressista substituiu o líder da Câmara dos Deputados indiana. Lira comandará o grupo a partir de 1º de dezembro, assim como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva presidirá o G20. Lacombe comenta sobre o terrorismo. As universidades brasileiras fizeram a escolha errada.
Veja o vídeo. Hoje eu quero falar um pouco de como as nossas universidades foram tomadas por totalitários, por quem odeia a democracia. Gente que entrou na guerra cultural do lado errado. Vocês viram a manifestação na UNB em Brasília, inclusive com a presença de crianças. Como é que alguém pode justificar a selvageria, a psicopatia? Isso é inconcebível, inconcebível. O sujeito vai lá gritar "Viva o Hamas". É o mesmo que gritar "Viva a morte". Teve também uma situação absurda na PUC do Rio de Janeiro. Organizaram um debate no Instituto de Relações Internacionais da universidade, que de debate não tinha nada. Professores declaradamente favoráveis ao terrorismo, inclusive um judeu abertamente antissemita e uma mediadora entre aspas, absolutamente tendenciosa. Foi uma triste demonstração de arrogância, de autoritarismo, de intolerância, de violência, que em nenhum lugar deveria ser vista, muito menos numa universidade. Não dá para levar a sério ninguém que não trate o Hamas como um grupo terrorista, um grupo demoníaco. Não dá para levar a sério quem chama selvageria, barbárie, psicopatia de reação de resistência, de ato desesperado. O palestrante judeu, pelo menos, chamou o Hamas de grupo terrorista, mas resolveu elogiar o Fatah, um grupo antissemita que nega o Holocausto. Uma aluna judia da PUC tentou participar do debate e foi calada pela mediadora, que berrou sem parar. Ontem, para completar, o DCE da PUC Carioca divulgou uma nota com uma enorme quantidade, aliás, de erros de português, coisas básicas, como o uso do verbo haver. Uma nota de teor antissemita e com total falta de empatia com as vítimas do Hamas em Israel, pessoas brutalmente assassinadas. É claro que botaram Bolsonaro no meio, porque não há nada de ruim que aconteça em qualquer parte do mundo que não seja culpa do Bolsonaro. É uma nota infantiloide, cheia de mentiras, e dando a entender que até o terrorismo pode ser justificado, compreendido e aceito, exatamente como na palestra no Instituto de Relações Internacionais. Está na nota do DCE. A opressão de Israel sobre o povo palestino dá margem para o surgimento de grupos como o Hamas. O que esperar de um DCE que leva o nome de alguém que era ligado a movimentos terroristas no Brasil na época do regime militar? Eu não estou aqui defendendo regimes opressores, nem a tortura, nunca, nunca. Mas não vou aceitar que prevaleça aquela história de que os fins justificam os meios. Venha de onde vier essa conversa. Mais ainda quando os fins, os objetivos, são sabidamente antidemocráticos, que o que querem, em muitos casos, é trocar uma opressão por outra. Infelizmente, as nossas universidades, isso já faz tempo, resolveram banir o debate. Ou você pensa como quem domina os diretórios estudantis, muitos estudantes profissionais, militantes comunistas, ou você vai sofrer pesadas consequências. A violência costuma ser um método dessa turma. Vou contar aqui um caso que aconteceu na PUC do Rio, na época em que meu filho mais velho entrou para a universidade. Foi logo nas primeiras semanas dele como aluno da PUC. Estudantes do curso de Direito tinham se organizado para lançar um jornal para os universitários com uma linha editorial mais liberal. E o que aconteceu? Esses alunos foram ameaçados, alguns foram agredidos e a publicação nunca circulou. Olha, a guerra cultural é muito pesada e ela é central para a política. Ou a gente entende isso e se articula, ou vai continuar refém dessa turma que fala em democracia, mas tem adoração mesmo pela ditadura. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.